né? Boa tarde, meus amigos evangélicos, até mesmo católicos. Eu queria convidar aos senhores, hoje é Dia dos Pais. Hoje é Dia dos Pais. Eu queria convidar os senhores para a gente fazer uma reflexão sobre esse dia. O compromisso de um pai, a responsabilidade de um pai. Na reflexão que eu tirei essa madrugada é que um pai, muitas vezes ele sofre para criar um filho, e o filho, quando criado, ele não tem a capacidade de chegar perto do pai e perguntar por curiosidade: ô pai, o senhor gastou muito comigo? Me dá uma ideia aí, pai. O senhor faz ideia quantos pacotes de fralda gastou? O senhor faz ideia quantas noites em claro? O que gastou de medicamento? Comigo a vida toda? Pai, eu tinha vontade de saber, uma curiosidade. Não. O filho muitas vezes trata o pai com a casca e tudo, dá mais valor aos coleguinhas lá da rua, ou até lá da favela, de qualquer lugar que seja, e não está muito aí pro pai, não. E nesse diálogo sobre a paternidade, eu estava refletindo sobre os governantes. Se no meu diálogo com o Senhor Jesus, um gestor, seja ele prefeito, governo de estado ou presidente, ele tem que ser mais do que pai para aquele povo dele. Mais do que pai. Porque o pai cria o filho, muitas vezes, o retorno que ele tem é decepção. Ele cai na droga, cai na imundícia, não respeita o pai. Essa que é a retribuição que muitos filhos dão. Tem muitos filhos bondosos que, né, vale a pena e dá gosto o pai e a mãe. Mas tem muito filho perverso também. Como é uma sociedade, né, que nós vivemos destruturada. Então, um religioso, um líder político de uma cidade, de um estado, de um país, nós pagamos a vida a ele incessantemente. Encostei essa moto no posto de gasolina, eu estou pagando. Encostei um carro no posto de gasolina, eu estou pagando, certo? Chupei uma bala, estou pagando. Tudo que eu pus na mão que custa dinheiro, que é industrializado, eu estou pagando. E não é pouco não, é 30%. A gasolina, no Paraguai hoje eu vi um vídeo aí, ela é 2,62, aqui ela é 6,70. Olha só, cada litro de combustível, agora imagina o que consome de litro por dia nesse país. Para na hora que a gente precisar de um médico, se for uma consulta melhor um pouquinho, tem que pagar ela inteira. O SUS não cobre não. O SUS não cobre nada não, ele cobra tudo e não cobre nada. Agora, esse dinheiro tem para mão de alguém? Não é mais o Lula, não é mais o PT. Onde que dá esse dinheiro? Onde está? Onde está isso aí? É isso que a gente precisava saber. Infelizmente, esse é o país que nós vivemos. É o país que nós vivemos. Aí o que que acontece? Vai um monte de pessoas para defender e combater. A gente consegue eleger um governante, parece que elegeu um galo de briga. O cara não vai trabalhar, não, ele vai brigar, vai para as redes sociais falar besteira, falar asneira, mas serviço que é bom não aparece não. É muito triste quando a gente vê um político fazer o que aquele de Colatina fez, que é o Sérgio Meneghel. Ele ficou triste de saber que ele foi considerado o maior prefeito do mundo. Ele ficou triste porque ele disse: eu só estou fazendo o necessário, só estou fazendo o meu trabalho, só. Ele ficou triste, ele não foi em vez de ficar alegre, foi triste. Porque aí ele viu o tamanho do caos que é a política brasileira. O tamanho da vergonha que é a política brasileira. Igual que me deixa mais triste é o seguinte: quantos anos nós tivemos de liderança religiosa até aqui para virar para o governante e falar para o povo, falar assim: olha, quando você elege um candidato, você está pagando ele 4 anos adiantado para ele fazer o que ele quiser e cobrar o preço que ele quiser, porque ele põe o salário que ele quer. Que dia que a liderança religiosa falou isso para toda a sociedade? Que dia que no evangelho que Jesus sentou à mesa com os cobradores de impostos, que o líder religioso virou para os cobradores de impostos, que é os governantes, e disse assim: olha, Jesus sentou à mesa com vocês, é porque é para vocês entenderem que quando vocês não querem que ele vai estar a mesma coisa. Então é preciso tomar muito cuidado com os tributos do povo, saber o que faz, porque ele vai estar presente em todos eles. Então é só vocês pensar no Espírito Santo de Deus, ele representa o ar, a luz e a água, entendeu? Então não tem como esconder nada desses três, não tem como esconder nada desses três, porque o oxigênio ele tem que estar no cérebro para funcionar. Então quer dizer, o Espírito Santo ele é um conjunto sagrado que nem o ser humano sobrevive sem ele. Entendeu? Por mais incrédulo que ele seja, não sobrevive. Então a gente precisa entender que, infelizmente, as pessoas parecem não ter tempo para pensar nisso. Os governantes agem como se eles não morressem, como se muito fosse só isso que está vendo aqui e tudo vai terminar em pizza para eles também. Eu não estou julgando, eu estou sendo sincero, porque é isso que a palavra diz.
A gente sabe que Deus, quando Deus criou o mundo, não existe duas glórias para uma pessoa só. Ficou claro no Evangelho de Lázaro que aqui no chão, enquanto ele catava as migalhas debaixo da mesa, que o cachorro que lambia suas feridas, pegava as migalhas para sustentar e dividia com ele. Quando chegou na glória de Deus, o rico que foi para o purgatório implorava por um dedo molhado para poder livrar do calor. E aí, quando foi questionado para ele que não tinha como ele sair de lá e nem Lázaro sair de onde estava, é que ele foi ver se tinha como avisar cá embaixo que tinha mais 5 irmãos. Quer dizer, não tem ninguém que tenha o mínimo conhecimento de religião que não sabe disso. Agora, se isso não é falado com frequência, não foi falado durante tantos anos na igreja com muita frequência, quer dizer que é porque faltou atenção das nossas lideranças. Então, precisamos ter mais compaixão das pessoas. Eu chorei essa semana de ver aquelas filas de gente para pegar osso naqueles açougues, para levar para casa para pôr um gostinho no feijão. Enquanto o presidente da República, picanha de R$ 1.800 e leite em pó de 170 conto a lata. E mais 4 bilhões para fundão eleitoral, para propaganda, para campanha eleitoral. É uma coisa que perante Deus eu acho um absurdo, não poderia nem haver campanha eleitoral, não podia existir. É uma coisa que tinha que haver autoridade nesse país, que tá essa sucata, essa podriqueira, esse estrangulamento social. Era para existir um homem dar um murro na mesa e falar, nós não queremos mais verba para a campanha. A campanha é o nosso trabalho. Eu falo com maior clareza, o Lula precisa de campanha hoje? Precisa? Não precisa não, que o Lula que o povo precisa e quer voltar com ele, é o que já teve lá 10 anos, 2 mandatos e mais um de Dilma, teve lá e viu a diferença que fez com o que está passando agora. Hoje pode falar que o Brasil está passando por um estrangulamento. Isso é estrangulamento. Qualquer pessoa que tem conhecimento da vida, tem amor ao próximo, sabe que isso é estrangulamento. Isso não é vida. Entendeu? Isso não é vida. Eu fico triste quando eu vejo um general empunhar uma arma e falar assim, senhor presidente, eu e minha tropa estamos às suas ordens. Se eu quiser fechar o Congresso ou o Supremo, olha, meu senhor, por gentileza, deixa essa revolta para os assalariados, deixa ela para aqueles que estão na fila pegando osso para levar para casa, para fazer um gostinho, para fazer um saborzinho, um paladarzinho no feijão. Deixa essa revolta para esses que estão morrendo no frio em São Paulo, Belo Horizonte, na cidade aí. Deixa essa revolta para eles. Os senhores estão comendo gordo, os senhores têm salário alto, os senhores estão alimentando muito bem, deixa essa revolta para eles aí, ó. Essa revolta é para eles. Então, senhor, por favor, pare com isso. Chega de palhaçada. Se tiver de fechar, que feche o povo sofrido, que eles têm moral, têm galibre para isso, tem razão social para isso. Mas os senhores me desculpam, mas não. Por isso eu quero agradecer de coração aqueles da Força Armada que têm Deus no coração e reconhecem que tudo está passando, não passa de uma grande sujeira e não está com o Bolsonaro como ele achava que tinha que estar, não está tanto com ele nada. Eu agradeço de coração esses que reconhecem, que tem um Deus vivo no peito e sabe que isso que está aí é baixaria e não pode compactuar com essas coisas. Reconhece que a nação paga eles bem, remunera eles bem pelo trabalho que faz e não vai entrar nessa jogada podre, nessa imundície que está aí, entendeu? Porque é muito triste o que está acontecendo, muito triste. A gente vê que o cenário político hoje não tem mundialmente, é esculhambado, entendeu? Por isso que eu falo com muita franqueza sobre o ex-presidente Lula e voto nele demais da conta e não admito ninguém falar mal dele comigo mesmo, não admito mesmo, porque ele prometeu algo muito forte à nação, fora do poder e cumpriu, que era desmascarar os dois que condenou ele, covardemente, entendeu? Covardemente, que isso e o mundo, eu posso falar que o mundo testemunhou isso, e inclusive o mundo inteiro manifestou a favor dele na época. Mais de 40 juristas de todos os países, juristas de mais de 40 países, manifestaram a favor dele, porque viu que era tudo armação. Quanto a uma meia dúzia de idiota que fica aí, Lula ladrão, não, pois é. Pois fica o senhor sabendo que o Lula, enquanto esteve no poder, a pobreza teve jeito de respirar, teve jeito de alimentar melhor, e ele tem duas coisas que qualquer nação tem muita paixão. Ele tem duas coisas que qualquer nação tem paixão como líder. Ele tem coração e tem sabedoria. E isso tem que ser respeitado mesmo. E não é nenhum favor, não, é dever respeitar. Lula nem sabe que eu existo. Pode saber através desse vídeo, mas eu luto por ele mesmo e brigo em defesa dele em qualquer situação. Não admito ninguém no mundo, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem ninguém. Não admito ninguém vir na minha porta e falar mal dele. Que se falar, sai às pressas mesmo. Porque eu não tenho essa simpatia para ninguém. Precisa a pessoa respeitar quem realmente tem valor. Enquanto a gente continuar trocando os valores das pessoas igual troca roupa, entendeu? Que o Brasil está assim. Se o cara for da minha igreja, for da minha política, torcer pro meu time, então ele é o cara. Não, ele pode ser isso tudo e pode ser canalha. Então a realidade é essa. A gente precisa aprender, ter um pouquinho de cultura e aprender a separar o joio do trigo.
para entender quem é quem. Que o ser humano sem coração não devia nem ter vindo ao mundo. O cara que não tem coração, ele é podre em vida, porque infelizmente, se tem alguma coisa no ser humano que pode ser somado na vida, ao longo da vida, é o coração. Quem não tem coração não deveria nem ter vindo ao mundo. Porque nós, infelizmente, nós não valemos de nada. Se a gente vier a óbito e o corpo cair num terreno baldio aí, durante 5 dias em diante, que é varigeira que come nosso corpo. Que nem urubu não come, não come. Pode consultar a ciência para ver, urubu desce e não come. Entendeu? Rato, varigeira, cachorro come, mas urubu não come. Porque infelizmente nós não temos carne, nós temos matéria. A cobra tem carne, nós não temos. Então o ser humano só soma o coração. Se não tiver coração, ele não devia nem ter vindo ao mundo, que ele é pior que nós somos pior. O nosso corpo é menos que um esterco, não dá nem esterco. Então, por isso todo mundo tem o dever de escrever uma história cristã. É uma tristeza ver esse país na situação que está e infelizmente não tem um governante para poder dar um murro na mesa e fazer as coisas de Deus. Fazer o que agrada a Deus um pouco pela nação. Mas, cara enrolando na bandeira, espolando, fez um porco numa bandeira que está lá no centro dela, ordem e progresso, essa bagunça que está aí. Onde é que está um raciocínio de um povo desse, um raciocínio, uma nação nessa situação? Um verdadeiro estrangulamento, que eu estou falando com estrangulamento porque nós estamos vivendo essa flor da pele. É uma tristeza, isso não tem explicação, isso não tem para ninguém dizer que eu não posso falar isso, porque o Senhor Jesus me ordenou dizer aquilo que a sociedade é testemunha, aquilo que ela vive a flor da pele. Eu quero ver que alguém vai dizer que não está vivendo isso, a flor da pele. A pessoa sai para aposentar, é uma dificuldade horrorosa. Enquanto o parlamentar aposenta, continua trabalhando, faz tudo o que quer, esculhamba, pisa em cima do povo, enquanto na filosofia da vida eles são nossos empregados. Será que eles aceitam empregados deles fazer isso com eles? Será que eles aceitam a doméstica fazer assim com eles? Aceitam o motorista deles fazer assim com eles? Será que eles aceitam o jardineiro deles fazer assim com eles? E nós não, nós estamos aí sendo pisoteados, feito um cachorro, com qualquer coisa assim, e aí você... Chega um religioso para você, não, vamos para a igreja, vamos orar, que dá certo, vamos orar, você vai orar que o Senhor Jesus resolve tudo. Vamos parar de fazer de Jesus pano de chão e fazer do Espírito Santo um pinho-sol para limpar chão, fazer sujeira com a galinha e falar que Jesus vai limpar. Vamos parar com isso, chega dessa cachorrada, essa palhaçada, essa tristeza, não chega disso, é Jesus proverá, Jesus proverá, Jesus manda fazer a parte da gente. Eu quero ver qual é o evangélico do mundo que vai falar que não sabia que Jair Bolsonaro era o que era. Quero ver qual é o evangélico que está aí no Congresso, que é deputado, que é senador, que foi colega dele há anos, que vai falar que não sabia que ele era o que era. Vai falar que não sabia que foi preso pela própria instituição por querer tentar explodir ela por salário. Vai falar que não sabia que ele é um homem que não tem testemunho de vida e não quis dar um discurso de 1 minuto em favor da nação, porque não tinha o que falar. Que é um homem, se a gente for entrar numa empresa, a gente tem que ter um currículo. O cara pode entrar na presidência sem currículo, sem nada, que a preocupação era arrancar Lula covardemente, essa cachorrada que fizeram, e jogar ele lá para... O plano era tirar o PT, tirando o PT podia pôr qualquer um. Então deu no que deu, tá aí, ó. Bando de covardes, os que aplicaram o golpe. Bando de covardes. Vocês precisam acreditar que existe um Deus, porque já essa pandemia já é os primeiros sinais. Porque se vocês entendem que antes vocês viviam falando, agora tá aí o resultado. Entendeu? Tá aí o ponto parágrafo para refletir o que fizeram com a nação. É só vocês pensar por que essa pandemia não veio 5, 10 anos atrás, veio agora exatamente em cima desse golpe. Veio o golpe, daí a pouco veio a pandemia. A pandemia é permitida por Deus, e aí? Precisa de alguma coisa mais para refletir? Que me desculpe meus colegas evangélicos, mas é o que eu tenho a dizer.